Boa noite a todos, a todas. Prazer receber vocês aqui nesse ciclo de debate que nós estamos promovendo pelo Instituto Olhos da Maçã, né? Grupo dos Jungianos de Brasília. E nessa noite magnífica nós estamos fazendo a abertura de um ciclo de 4 noites, com vários convidados, vários profissionais da psicologia, da psiquiatria, né, pessoas altamente qualificadas, né, dentro desse projeto que é o nosso Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção contra o suicídio 2020. Ano passado nós fizemos uma série de ações ao todo, né, foram 17 festivais de artes e música, com 96 artistas e bandas, né, nós trabalhamos muito com a arte para conscientizar as pessoas, fizemos 48 debates em universidades, aqui na região centro-oeste, e esse ano a campanha ela tomou outro formato. Pelo evento da pandemia, né, nós começamos a trabalhar, né, no formato online. Mas até aconteceu uma surpresa maravilhosa dentro disso, porque se no primeiro momento nós tínhamos uma campanha regionalizada, agora a nossa campanha está contemplando o Brasil inteiro. Nós temos aqui gente de Maceió, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pará, Goiás, Mato Grosso. Resumindo, galera, tem gente do Brasil inteiro acompanhando a gente dentro desse processo com uma única causa. Todo esse trabalho ele é derivativo do Grupo de Apoio em Saúde Mental, trabalho que a gente faz em parceria com o CVV, Ministério Público Federal, visando trabalhar um dos piores problemas que nós temos na nossa sociedade hoje, que é essa epidemia de casos de suicídio. A gente está com, infelizmente, milhares de casos acontecendo diariamente. Depois nós vamos repassar para vocês os dados que nós temos. Os dados não estão atualizados, porque, pelo efeito da pandemia, infelizmente, as notificações diminuíram demais, mas quem está na lida do dia a dia da clínica, trabalhando, sabe que aumentou demais casos de pessoas desesperadas, casos de pessoas, infelizmente, partindo para o tudo ou nada, né? Deixando esse plano, deixando essa existência, porque cometeram essa atrocidade do suicídio. Então, esse movimento não é um movimento só do Instituto Olhos da Maçã, nós conglomeramos 14 entidades, né, que se juntaram em prol dessa causa maior. E quero agradecer a todos vocês pela participação, espero que vocês virem agentes multiplicadores, né, dentro desse foco que, mais do que nunca, né, não só na área da psicologia, mas na área do ser humano, nós precisamos da humanidade de vocês para a gente evitar que essa epidemia continue subindo, elevando. Graças a Deus, nós conseguimos, nesse período todo, e de antemão quero convidar todos vocês, nós auxiliamos no roteiro de um filme da Cibele, Cibele Arantes. Esse filme foi contemplado, ele está indo agora para o Festival de Gramado, é um filme importantíssimo para a história da psicologia e dentro dessa temática do suicídio. O nome do filme é Pra Que Chorar? Tá? Inclusive, nós vamos estar falando muito desse filme aqui ao longo desses ciclos de debates que nós vamos estar promovendo, tá? Porque é um filme que trata da temática do suicídio com muita responsabilidade, com um grito de alerta para toda a sociedade, que acho que mais do que nunca nós precisamos acordar para a temática do suicídio. Então, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas, é um prazer receber vocês todos aqui, fico muito feliz que vocês tenham dedicado uma parte da vida de vocês para essa causa, porque mais do que nunca a gente não sabe quem vai ser o próximo. Numa situação de desespero, de agonia, qualquer um de nós pode cometer uma bobagem. E nós estamos aqui exatamente para conscientizar as pessoas, orientar as pessoas, os familiares. Basicamente, o nosso evento é mais focado para profissionais de saúde, mas imagino que aqui tenha pessoas de todas as profissões, pessoas que já perderam entes queridos, pessoas que se preocupam e que têm um coração aberto para fazer alguma coisa.
sabe? Acho que isso é uma missão que nós temos e que todos nós podemos e devemos fazer algo. Né? Nessa primeira noite, nós convidamos 2 pessoas, eu vou estar falando no final, convidamos o professor Gelson Luiz, né, que é um grande professor do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, foi presidente da AJB Brasil, né, um professor muito querido, que tem um coração do tamanho do mundo. Quero agradecer, professor Gelson, pela sua presença. Obrigado, Jorge. Né, o professor Gelson vai iniciar a sua fala daqui a alguns instantes. Depois a gente vai ter uma fala do pessoal do CVV, que é o Messias, do CVV Goiânia, né, que é outro grande parceiro nosso. Temos trabalhado aí, já tem 2 para 3 anos aí em cima dessas campanhas, né, e o CVV precisa de novos voluntários. O CVV presta um serviço magnífico na nossa sociedade, que é o que a gente poderia chamar de intervenção em crise, né, a atenção primária à saúde. Quem faz hoje no Brasil é a equipe do CVV, né, o primeiro contato com o suicida, invariavelmente, são eles que fazem, e é um trabalho excepcional. Eu sou fã do CVV, né, Ligue 188, eu recomendo a todo estudante de psicologia que ele passe pelo menos 6 meses como voluntário no CVV para aprimorar a escuta, aprimorar a capacidade de sensibilidade. É um excelente estágio. Muito estudante acadêmico de psicologia que não sabe como começar a trabalhar, eu falo, vai para o CVV. Fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, para você pegar, inclusive, a arte da escuta. Tudo bem que a escuta clínica é um pouco diferenciada, mas o trabalho do CVV ele é maravilhoso nesse sentido, para auxiliar a pessoa, inclusive, a ter mais humanidade. Né? E avisar para vocês, no final da do nosso ciclo de debates, nós vamos sortear 2 bolsas que estão sendo oferecidas pelo Grupo dos Jungianos de Brasília, né? Uma bolsa para o curso O Mundo dos Sonhos, né? E uma bolsa para um curso também de atendimento online, de atendimento à distância. Lá no grupo do WhatsApp que vocês entraram, a gente está passando as regras. E vamos sortear também 2 livros da Editora Vozes, tá? Que a Editora Vozes também está ofertando para a gente contemplar as pessoas que estão se inscrevendo. Tá? Então, quero agradecer a presença de todos, né? Já falei demais, depois a gente passa materiais, referências bibliográficas, né? E vou passar a palavra para o professor Gelson, né, para ele estar falando desse tema que hoje, né, o tema central do nosso evento é uma questão que vem acontecendo demais na sociedade, né, a pandemia do desespero. Então, professor Gelson, muito obrigado pela sua presença, né, e a palavra é toda sua. Quanto tempo eu tenho, Jorge? Meia hora, professor. Tá? Tá bom, uma boa noite a todos. Agradeço o carinho aí do Jorge, do pessoal todo de Goiás e de Brasília, por esse evento tão importante, né, sobre suicídio, uma situação que realmente vem crescendo, ainda mais no Brasil. A gente sabe que a taxa de suicídio no Brasil cresceu mais do que o resto do mundo, principalmente nos jovens, 24% nos jovens, e com a pandemia, de uma maneira, isso deve ter, eu não tenho os dados, talvez o Jorge depois possa nos trazer algum elemento mais concreto em relação à situação na pandemia, né? Então, de uma maneira, são desafios que nós vamos enfrentando e temos que olhar de uma maneira, de maneira objetiva e direta para essa questão, né? Então, eu vou colocar algumas questões que são mais gerais e depois eu vou colocar mais ou menos o meu entendimento assim, em relação à proposta que o Jung nos coloca em relação ao tema do suicídio, né? Então, quando a gente lida com um tema desse teor, a gente está lidando com um tema arquetípico, né? Um tema fundamental, que é a questão da vida e da morte, né? E é um tema que move todos nós, de uma maneira, em geral, né? E nós temos, na temática do suicídio, a grande questão, né? A morte pode ser uma escolha? A gente começa questionando assim, a morte pode ser uma escolha?
E claro que a gente responde que sim, né? Que a todo momento a gente está morrendo, né? Então, a morte é uma escolha existencial, porque morte e vida são realmente elementos da mesma equação, elas não estão separadas do ponto de vista da nossa dinâmica psicológica e do nosso percurso existencial. A questão toda é como é que eu escolho, né, essa morte, como é que eu vivo essa dinâmica vida e morte todos os dias da minha vida, né? Então, se a gente tem, por um lado, o corpo como um vaso da vida, nós temos também a psique como um vaso da realidade da vida também, né? E a gente vê que nessa questão que envolve o tema do suicídio, começa a haver no processo dessa dinâmica uma confusão entre o mundo interno e o mundo externo. Então, a primeira questão que a gente pode começar a pensar em relação aos desafios do viver e do morrer é como a gente equaliza a realidade de fora e a realidade de dentro, né? Porque, de uma maneira, para Jung, a própria realidade factual ela é a expressão também da psique. Jung dizia que a psique constrói realidades todos os dias. Então, a realidade que a gente diz objetiva, material, ela também é uma realidade psicológica. Acima de tudo, tudo é psique para Jung, né? Então, de uma maneira, a gente está vivendo fantasias no mundo. Fantasias internas, que diz respeito ao nosso mundo imaginário, aos nossos conteúdos internos, e uma fantasia externa que é a realidade, cada um com sua identidade, com seu drama, com suas questões humanas. Isso também é uma fantasia, só que é uma fantasia concreta, né? E todos nós vivemos a possibilidade de que essas fantasias podem, então, nos trazer de volta a nós nesse caminho que é a individuação, que é esse caminho de trabalhar conosco mesmo, no projeto de se tornarmos um indivíduo por inteiro. Então, é natural que a vida, nesse campo das fantasias de dentro e de fora, nos desafia, né? Somos desafiados de igual maneira, e temos que ter tanto esse vaso psíquico para acolher essas fantasias, suportar, processar e transformar ela, como também suportar no nosso corpo, né? Como é também um vaso da vida, a realidade de todos os dias nossos. E aí que começa, talvez, o grande drama das pessoas que têm ideação suicida, né? Porque, de uma maneira, a gente está, de um lado, e vivendo situações de grandes conflitos internos, né, que se apresentam muitas vezes como desespero. Então, por trás desse sofrimento psíquico há um grande desespero, que muitas vezes não aparece, né? Muitas vezes não aparece, principalmente nos jovens, e muitas vezes isso vem como um sintoma, aliás, de indiferença e descaso, né? Mas essa indiferença e descaso ela é só aparente, porque se a gente for fazer uma análise mais criteriosa e mais profunda das questões que envolvem o processo íntimo daquele indivíduo, seja jovem ou não, com ideação suicida, há um grande desespero em questão, né? E uma incapacidade daí de conter isso dentro de si. Então, a gente já começa aí a ver essa ideia de que, de um lado, eu tenho que conter a vida, assimilar essa realidade, processar como um fator de transformação em mim mesmo, e, ao mesmo tempo, o sentimento, né, de impossibilidade disso, né? Essa sensação de impotência, de incapacidade, de, muitas vezes, de humilhação frente à sensação de impotência, de não perspectiva em relação ao futuro. Então, tem todo um processo que se inicia, muitas vezes, essas fantasias suicidas, que é um sentimento, uma fantasia de impossibilidade. Eu não vejo esperança. Eu não vejo esperança mais em mim, eu não vejo esperança mais na vida, eu não vejo mais esperança no futuro.
E muitas vezes a pessoa que está com ideação suicida, ela é uma pessoa muito atenta ao seu redor, e ela vai criando, dentro desse desespero, uma defesa fria, com uma certa inflação do ego, porque lidar com coisas arquetípicas, né, e a morte, a vida, é um padrão arquetípico, envolve sempre um tipo de inflação. Né? Na Grécia Antiga, existia aquilo que eles chamavam do metron, da justa medida do humano. E a pior coisa que um mortal, que é humano, poderia fazer é passar do metron, da medida do humano, porque daí ele se comporta como um deus. Então, toda vez que o indivíduo ele passava do metro, da medida do humano, ele tinha uma inflação, uma híbris, em grego, né, que é uma inflação, ele se comportou como os deuses. E aí teria que ser castigado pelos deuses por querer se comparar e agir como um deus. Então, de certa maneira, o ato suicida é um tipo de híbris, é um tipo de inflação, né? E do ponto de vista arquetípico, isso tem um caráter bastante emocionalmente muito intenso, e a gente diria até, do ponto de vista religioso, existencial, demoníaco, podemos dizer assim. Por quê? Porque toda vez que a gente se apropria de algo que é arquetípico e traz para a tua vida pessoal, tu assume esse lugar do divino, né? Por exemplo, quando acontece uma situação de desastre ecológico, né? Um tsunami, um furacão, aonde várias pessoas vão a óbito em função desse desastre, criança, cachorro, idoso, seja o que for, a gente se lamenta pela tragédia, né? Mas a gente não culpa ninguém e reconhece a nossa pequenez diante da vida, e que isso foi, então, uma calamidade, né? A gente se lamenta pela situação, e não há julgamentos, não tem como haver julgamentos em relação a isso, porque é algo que está fora de nós, no sentido que é maior do que nós. A gente pode até tentar prever, tentar lidar com isso, mas o fato em si, isso nos escapa do ponto de vista humano. Agora, quando uma pessoa ela pega uma arma, independente da justificativa dela, e sai matando essas mesmas crianças, velhos, cachorros, seja o que for, a gente acha isso um horror. Porque ela acha isso um comportamento, uma atitude, né, que é demoníaca, no sentido que ele está se apropriando da vida das outras pessoas e agindo, determinando por si o futuro e o destino por conta da crença, dos interesses, ou daquilo que move aquele comportamento da pessoa. Então, toda vez que a gente se apropria de algo que é arquetípico, esse arquetípico tem de se tornar sombrio, porque o arquetípico não cabe em nós. Quando a gente fala em questões arquetípicas, está falando de algo que é transpessoal, que vai além do pessoal. E toda vez que a gente quer trazer para o pessoal algo que é transpessoal, a gente acaba limitando e pervertendo a experiência numa dimensão que acaba sendo, muitas vezes, negativa. Então, lidar com a vida e com a morte tem esse caráter arquetípico e, por isso, muito perigoso. Né? De uma maneira que as pessoas que estão com ideação suicida, de um lado, então, ela se sente muito emocionalmente inferiorizada, né, por um sentimento de incapacidade, de desespero, de impossibilidade, de dor e de fracasso, que muito está ligado a isso, mas de um lado uma onipotência muito grande, porque ela tem nas mãos daí essa opção que ela assumiu para si, uma fantasia que começa cada vez a se tornar mais presente de tirar a sua vida. Né? Seja esse ato como um ato de saída, de tentar buscar uma saída, seja esse ato como uma experiência de fracasso, seja esse ato como uma experiência de raiva que é também colocado no mundo, né? Como uma forma de depositar essa raiva no mundo. Eu me mato, mas a culpa fica
no mundo porque alguém morreu e o mundo não soube acolher a minha dor e dar conta de uma questão minha, né? Então, fica também uma certa responsabilidade que é transferida muitas vezes para o mundo como um ato de raiva em relação ao seu sentimento. Então, essa sensação de desesperança, ela é muito comum na ideação suicida. E um dos grandes equívocos que a gente faz em relação a isso é justamente querer trazer a esperança para o suicida, né? Porque ele é lá dentro da pessoa com ideação suicida, muitas vezes ele já tentou várias coisas. Tentou religião, tentou os vínculos afetivos, tentou buscar saídas, e realmente ele foi perdendo a esperança. Então, quando ele resolve falar, trazer a sua dor para alguém, e a gente contrapõe isso com um discurso de esperança, mesmo que seja um ato de tentativa de ajuda, a resposta emocional, a forma como a pessoa recebe é de incompreensão, gente, né? Geralmente ele não se sente compreendido daí. Tipo frase assim, não, isso vai passar, eu já passei por isso em algum momento, e a vida vai se transformar, tudo se resolve em algum momento. Então, esse tipo de ajuda emocional tende a ter um efeito contrário, que incentiva, reforça a ideação suicida. Porque não só a pessoa não se sente escutada e compreendida no seu desespero, como ela se sente que a tua fala, né, a tua forma de ajudar, atenua o drama que ele está vivendo. Então, a sensação que ele fica em relação a isso é que realmente ele não consegue ser compreendido. Ele não consegue realmente ser acolhido e ninguém que sabe compreender o que se passa com ele. Isso é muito complicado do ponto de vista do suicida, né? Então, é claro que a gente quer oferecer um retorno à esperança da vida. É claro que a gente quer favorecer que essa esperança que foi perdida, ela retorne. Mas para que a gente possa realmente ter uma estratégia em favor da esperança, em favor da vida, a gente tem que abdicar naquele momento da esperança. Só abdicando da esperança, não identificado com a esperança, é que tu vai poder entrar no desespero do outro. E estar aberto a suportar aquele desespero. Porque se tu está preso na esperança e, de uma maneira, insistindo nesse padrão emocional, nessa experiência arquetípica da esperança, tu acaba tendo uma tendência de negar o desespero do outro, ou de não compreender, ou não de se entregar ao desespero do outro, porque o analista, o terapeuta, é chamado, então, a entrar nesse mundo sombrio e desesperador da pessoa que está sob efeito da ideação suicida. E se tu não abre mão, então, dos teus preconceitos e da esperança, fica muito difícil tu poder fazer essa viagem com a pessoa e compreender todo o processo que está ligado ao drama que ele está vivendo, né? Então, isso é uma questão importante que eu gostaria de considerar, né? É claro que muitas vezes as pessoas não falam, né, que estão com ideação suicida, mas a gente pode ter algum sinal de alarme, né? Comportamentos da pessoa se desfazer de objetos, de animais de estimação, né? Uso abusivo de drogas e álcool, está em depressão por um período grande de tempo, né? Dramatizar comportamentos como argumentos violentos, começar a mudar subitamente de hábitos, de comer, de dormir, essa indiferença, né, essa frieza frente à vida, não se sentir vinculado, ou não mostrar esperança em relação ao futuro, começar a assumir risco fora do comum, começar a fazer comentários indiretos em relação a não existir mais, ou falar sobre
a sua indiferença em relação à vida, ou mesmo indiretamente falar de alguma ideia de morte, né, sobre morte, ou às vezes a pessoa até se torna um tema constante na vida dela. Então, tudo isso são sinais de alarme, né, gente, em relação ao risco de suicídio, né? Mas às vezes a pessoa vem falar, né, vem trazer sua questão. Importa o familiar perguntar, importa as pessoas que estão lidando com uma pessoa com esses sinais poder realmente abrir espaço para ser trabalhado, porque há uma fantasia, né, um tabu que se falar de suicídio, isso vai favorecer o suicídio, mas não necessariamente, isso não quer dizer. E dentro desse processo de acolhimento, é importante a gente poder, de alguma maneira, começar a compreender essa confusão entre o mundo interno e o mundo externo que a pessoa que está com ideação suicida está fazendo, né? Porque o que a gente pensa em relação à morte? Se a morte, como eu falei no começo, pode ser uma escolha nossa, né? A gente está escolhendo indiretamente, inconscientemente a nossa morte, porque a nossa vida é uma forma de escolha da nossa morte, como a gente vai morrer, como a gente envelhece e morre. Então, de uma maneira, quando a gente está falando de morte do ponto de vista psicológico, a gente está falando do estado de ser, né? Então, por trás desse desespero que o indivíduo está sofrendo em relação às suas fantasias suicidas, existe um estado de morte que está sendo buscado. Mas a gente tem que fazer uma leitura simbólica aí, né? Estado de morte aí é um estado psíquico, de uma necessidade radical de transformação, de uma morte que tem que ser vivida. E por isso que a entrada no desespero e o acolhimento de morte tem que acontecer por parte do terapeuta, não como um incentivo ao suicídio, mas pelo contrário, para que ele possa realmente encontrar um lugar aonde essa fantasia de morte e esse desespero pode ser trabalhados e olhados com atenção, cuidado que mereça, né? Porque uma morte, talvez essa opção de morte seja, do ponto de vista do self, né, de uma instância mais profunda, uma necessidade do indivíduo. Mas na medida que ele confunde o mundo interno e o mundo externo, ele vai botar isso, vai projetar isso de maneira concreta, literal, no corpo, né? no ato concreto de tirar a sua vida. Né? E toda vez que a gente fica no literal, no concreto, tu mata a alma, tu não escuta a alma. Porque um pensamento muito literal, muito concreto, ele perde realmente esse viés da alma, da sua subjetividade, do simbólico, das possibilidades de transformação que diz respeito ao seu mundo interno. Então, viver no concreto, tu perde o mundo interior. E essa confusão há muito no processo da pessoa que está com ideação suicida. Né? Então, a gente tem que ajudar ele a entender que essa vivência de morte, sim, ela pode ser necessária, mas como um estado do ser. E como fazer esse percurso de morte? Se ele está escolhendo a morte, então como essa morte pode ser um processo de transformação em favor da vida? Até porque uma parte dele está desesperada e quer morrer. Mas nós somos muito dentro de nós. E assim como tem uma parte nossa que quer morrer, tem muita parte da nossa que tem que viver. Então, ele está muito identificado com esse viés da morte, né? Dessa visão desesperadora de um lado e onipotente de outra. E poder relativizar isso, no sentido de trazer essa dinâmica entre a realidade interna e externa, e poder entender que ele tem que ouvir as outras vozes dentro dele e dialogar com elas, nesse campo que, nesse momento, é de dor, é de desespero, é de impossibilidade, é importante para que ele possa começar, então, a reverter isso e poder começar a criar um caminho de oportunidade onde essa morte se dê em outros níveis, e não no nível radical da morte do corpo físico, onde ele realmente abdica totalmente de si mesmo, né? Então,
o meu tempo já está terminando aqui em relação à minha fala, então eu queria deixar sublinhado, é um tema muito complexo, isso apenas são algumas questões que eu estou levantando, eu quero só sublinhar, então, esses pontos, né, que, de uma maneira, a questão arquetípica fascina, então, lidar com a morte fascina também, então, isso, de uma maneira, é uma provocação, e isso pode ser um perigo pela inflação que o ato suicida gera, frente a uma defesa ao desespero que a pessoa está vivendo. É interessante a gente não ficar contrapondo esse desespero por um discurso de esperança, para que a pessoa não se sinta desacreditada. Então, essa esperança, ela nos move enquanto uma proposta de vida, mas ela não pode, naquele momento, estar ali como um discurso principal, porque o discurso é de desespero, é a temática do desespero, é a temática do sombria, é a temática da impossibilidade, então tu tem que realmente acolher e poder trazer isso de uma maneira mais clara e trazer para a luz essa realidade, né? E a questão da morte como estado de alma, então o estado do ser, que tem que ser trabalhado de maneira não literal, podendo separar o mundo interno do mundo externo. Então, essas são as questões que eu gostaria de trazer aqui na minha fala, para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa temática tão complexa. Obrigado, professor Gelson. O senhor ainda está no ar? Sim, eu que agradeço, Jorge. Quero agradecer. Se o senhor pedir para o senhor puder ficar até o final, que depois nós vamos ter duas apresentações e vamos abrir para alguns questionamentos, tá? Ok. Agradecer demais ao professor Gelson Luiz, que ele é analista, é um dos membros lá do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. Quero convidar agora para assumir a palavra o nosso querido Messias, que é um dos responsáveis pelo CVV Goiânia. Messias, por gentileza, você pode abrir seu microfone? Boa noite, Jorge, boa noite a todos. Muito bom receber o senhor, né? Abrimos aqui com o professor Gelson Luiz, agora vamos dar a palavra a quem presta um dos maiores serviços de atenção primária à saúde, dentro da saúde mental, o nosso querido CVV. A palavra é sua, Messias, o senhor tem meia hora para poder estar explanando. É um prazer muito grande estar com vocês, né? Para nós é uma satisfação imensa participar dessa temática, que o CVV trabalha praticamente 365 dias dentro dessa temática, né? O CVV, a nossa meta é valorizar a vida do outro. E hoje a gente tem os meios de comunicação, cvv.org.br, que é a nacional, e temos também um 88, que é a ligação 24 horas, 365 dias por ano. A base de nosso trabalho é valorizar a vida, né? Quando a gente está nos atendimentos, o que a gente procura são algumas ferramentas que a gente utiliza durante esse trabalho de voluntariado, que a gente, na verdade, não termina ele nunca. A gente faz um curso inicial para entrar no CVV, e a partir disso aí a gente continua, durante o tempo, sendo voluntário, estudando e trabalhando esse propósito do CVV, que é valorizar a vida do outro. E dentro dessa valorização, a gente usa algumas ferramentas, que eu diria básicas, para o nosso trabalho. Uma delas é a compreensão. É compreender com a pessoa. Às vezes as pessoas nos ligam em momentos desesperados, quase sempre, né? E ali, atrás daquela pessoa, existe uma dor muito grande, vinda de decepções, angústias, solidões e muitas outras coisas da nossa vida do dia a dia, né? Hoje a gente está num mundo aí globalizado, onde mais se dá valor ao materialismo e não à parte espiritual do ser humano. Aqui não estou falando de religião, é aquela parte interna mesmo, né? E aí, nesse momento, a gente procura compreender essa pessoa da maneira que ela chega até o CVV através dos sites, do chat, e-mail ou o telefone, que é um 88 gratuito. E a gente procura compreender com aquela pessoa, com empatia,
E outra coisa que a gente utiliza muito é o respeitar, né? Respeitar o outro como ele está. Às vezes, naquele momento, a pessoa está totalmente desesperada. Ela chegou ao ponto de dizer assim, olha, o nosso trabalho, eu devo dizer antes, né, baseado no sigilo e no anonimato 100%. Mas a pessoa não tem outra saída. Ela chegou no limite, às vezes, a dor de viver está muito terrível para aquela pessoa. Ela prefere, não é que ela queira tirar a vida, e sim que ela quer acalmar aquela dor que está dentro dela. É uma dor como se fosse uma dor na alma. E a gente ali naquele minuto, naquela hora, às vezes ligações curtas ou longas, a gente procura estar com essa pessoa disponível para ela. A gente procura compreendê-la, aceitá-la com respeito, né, respeitando o limite dela, não importa. Às vezes a pessoa liga, vamos dizer assim, imagina uma pessoa desesperada porque cometeu um ato gravíssimo, um momento desesperador, e o que nós, a sociedade, que nós também somos sociedade, vamos dizer, vamos julgar aquela pessoa. E é o trabalho que a gente procura fazer, não julgar, não criticar, não importa quem quer que seja, um assassino, um pedófilo, um estuprador, para nós ali por trás daquele ato existe um ser humano. E a gente procura agir com amor àquela pessoa, porque existe atrás de tudo isso vários sentimentos. Né? E nós, da sociedade, não conseguimos ver esse outro lado da pessoa, né? que é um desespero cometer um ato. E muitas das vezes chega a pensar no suicídio. Por quê? Porque a mala que está dentro dele já encheu de tantas desesperanças, né? Decepções, tristezas e coisas que todos nós passamos pela vida. A gente procura compreender aquela pessoa e a gente usa muito também no nosso trabalho o nivelamento. Geralmente, quando a pessoa está num momento emocional bem para baixo, e a gente, na sociedade, a gente costuma dizer assim, a pessoa está precisando de ajuda, ela está aqui, nós estamos lá em cima. A gente procura nivelar isso aí. E a gente compreende ela da maneira que ela está naquele momento, não importa como ela chega até nós. A gente vai tentar ouvir ela com o ouvido do coração, aceitando ela como ela está. E é tão fantástico isso, que a gente confia e acredita naquela pessoa, que ela tem capacidade, mesmo passando por aquele momento que ela está, de superar, porque nós não temos uma receita para aquela pessoa, nós não conseguimos ajudá-la a não cometer, ou talvez a concluir algo, mas a gente vai estar com ela. E isso é uma coisa tão fantástica, porque dentro dos plantões, às vezes uma pessoa liga e ela não quer falar. Ela quer que alguém esteja com ela. E a gente está do outro lado, olha, eu estou aqui disponível para você. E ela fica em silêncio. Às vezes o silêncio dura 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E no final dessa ligação, o que essa pessoa nos fala? Olha, muito obrigado. Muito obrigado, você me salvou. Nós não fizemos nada. Mas aquela pessoa do outro lado sabe que ali tem uma pessoa disponível para compreender e aceitar como ela está. Sem julgar, sem condenar, sem criticar e sem aconselhar também, porque nós entendemos que não adianta, como que eu vou dar um conselho para uma pessoa sendo que eu nem conheço ela? É impossível você falar algo para o outro, sendo que talvez a experiência para você é uma coisa, para outra pessoa totalmente diferente. Então, a gente procura, dentro do nosso trabalho, essa aceitação, esse respeito, essa compreensão. Fácil não é, né? Mas a gente vai desenvolvendo esse trabalho de escuta amorosa. Uma escuta, assim, com empatia, que às vezes as pessoas ligam desesperadas, xinga, briga, mas a gente entende que aquilo é o momento que ela está passando. Ela está cheia de decepção, cheia de ódio, e não é por 1 dia, 2 dias, não, é por vários dias. E o suicídio em si, na verdade, ninguém quer se matar. A pessoa quer simplesmente acabar aquela dor que está dentro dela. É uma dor tão grande que está explodindo. Mas ninguém consegue compreendê-la e aceitá-la. E às vezes uma simples questão de você estar ali. Olha, eu estou aqui com você. É milagroso, porque a pessoa entende
que alguém ouviu ela de verdade. Na sociedade que nós estamos, às vezes você chega até um amigo para te falar, olha, eu estou com uma dor de cabeça. Logo em seguida ele fala, nossa, minha cabeça está doendo há 3 dias. O que quer dizer? A pessoa não quer, as pessoas que nos ligam, ela não quer ouvir isso, ela quer que alguém realmente ouça ela de verdade, sabe? Ou ouvir ela assim, com aquela empatia, compreendendo e aceitando ela como ela é, e tentando ali nivelar com ela e andar com ela. Não precisa, às vezes, nem dizer nada. Eu estou aqui para andar com você. E o desespero é muito grande, porque ninguém mais ouve, ninguém mais dá um pouco de atenção para ela, e ela já chegou no seu limite. Já chegou no seu limite. Então, ela não tem mais vontade de seguir em frente. Naquele momento, ela acha que a saída, qual que é a saída? É acabar com tudo isso. Acabar com tudo isso, sim, eu partir daqui. Partir daqui, sim, acabar com a minha vida. Olha, eu estou aqui para a gente conversar. Né? Então, o que a gente procura fazer é isso, diante desse planeta, né, que existe tantas diversidades, as pessoas, a gente vive uma sociedade muito materialista, e as pessoas estão se isolando cada vez mais. Às vezes, hoje a gente percebe que o maior mal da população chama-se solidão. A solidão, você vive sozinho? Não. Aquela solidão, às vezes, no meio de uma multidão. As pessoas vão se isolando, vão se afastando, porque a dor dentro de si, com tantos sentimentos ruins, né, decepções, pessoas que não conseguem ver aquela pessoa, ela se sente incapaz, ela se sente improdutiva, e ela fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou tentar um outro lugar melhor. Mas porque, seja para nós, a dor, ela não importa a classe social, acadêmica, etnia, não. Tanto faz a dor da perca de um gatinho de estimação, como a dor de uma perca de um pai, de uma mãe, de uma pessoa muito querida. A dor, ela é única. A gente entende dessa forma, e a gente consegue, às vezes, né, superar ali, nivelando com aquela pessoa, a gente consegue, às vezes, sentir o prazer chegar no final da conversa, aquela pessoa diz, olha, muito obrigado, eu estou bem. Por hoje eu não vou fazer isso. E assim, um milagre de arrepiar porque eu, pelo menos, eu sou voluntário de CVV e eu faço esse trabalho com muito amor. E às vezes eu não me sinto capaz, eu não tenho capacitação nenhuma. Mas a gente espera que um dia exista 280 milhões de pessoas voluntárias do CVV que façam esse trabalho, porque todo mundo é capaz de poder doar um pouco de amor, de compreensão, de empatia, de respeito com o outro, aceitando como ele está, com sigilo, porque o que a gente percebe, as pessoas às vezes não conseguem falar com um amigo, familiar, porque sabe que vai haver um julgamento, sabe que às vezes aquela pessoa vai comentar, seja com um outro bem próximo, mas a pessoa que está com aquela dor dentro de si, ela não quer que comente. Ela quer contar para você e que confie em você para que você fique com aquilo para você. E o que a gente percebe é isso, né? Que ela liga, fala da dor dela, e quando ela fala, aquela dor que ela está sentindo vai aliviando, ela vai partilhando com a gente, e ela também vai ouvindo. O que a gente acredita nessa ferramenta, né? Que pelo que a gente, os plantões que a gente faz, como não tem nada, como a gente não anota nada, não tem estatística de nada, mas a gente percebe no que as pessoas nos trazem. Elas ligam, elas não precisam falar nome, cidade, idade, cor, nada. Eu não, eu como voluntário falo meu nome, Messias, falo de Goiânia, Goiás. Então, isso a gente percebe que as pessoas se sentem livres para falar coisas que ela não falou para ninguém. Existem pessoas que passam uma vida com uma angústia, com uma decepção, que vai crescendo dentro dela, e ela nunca chegou no pai, numa mãe, no namorado, no outro, para falar. E ela, quando ela liga para você ver, ela fala tudo, e ela se sente aliviada. Né? Então, assim, a gente trabalha com essas ferramentas, e a gente tem visto, né, como as pessoas se sentem. É um trabalho que a gente faz com amor, disponibilidade para estar com o outro,
disponibilidade para aceitar o outro como ele nivelar naquele momento que ele está, quando ele nos liga, né? Sem julgamento, sem crítica, sem aconselhar, sem direcionar. Olha, eu estou aqui com você. É um trabalho, e é um trabalho que a gente, cada dia, cada plantão, a gente está aprendendo. A gente não consegue, cada plantão são ligações novas, cada plantão são histórias que você nunca imagina, né, que possa acontecer, e a gente vai ali, junto com essas pessoas, por alguns minutos, alguns instantes, sendo um amigo de coração, ouvindo com o ouvido do coração de verdade. E o trabalho que a gente pratica é praticamente esse, né? O CVV está disponível, como eu disse no início, 24 horas pelo telefone 188. Nós também temos os chats, né, que é por e-mail, o www.cvv.org.br. A gente agora está começando o mês de Setembro Amarelo, onde a gente tem várias rodas de conversas, e fazendo esse trabalho que todos fazem, principalmente que estão na sala, muito bonito, que é a prevenção do suicídio, que é o respeitar o outro, que é o estar com o outro. E de minha parte, é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Messias, pela sua fala contundente, sempre contundente, né? Eu, particularmente, sou fã incondicional desse trabalho. Primeiro, pelo teor do voluntariado. Segundo, porque nós sabemos, nós que atuamos com saúde mental, né, é um serviço fundamental hoje na nossa sociedade. Que eu sempre falo, quem faz atenção primária em saúde, dos casos de suicídio, invariavelmente, é o CVV. Antes de procurar, às vezes, um pronto-socorro psiquiátrico, antes de procurar uma terapia, uma análise, muitas vezes o paciente liga primeiro para o CVV, né? E a gente tem que diferenciar e saber reconhecer a importância de cada serviço, né? Bem, vou iniciar minha fala aqui, antes da gente abrir para o debate, vou pedir para todas as pessoas que estão participando, que quiserem, né, fazer perguntas depois para mim, né, Jorge, que sou o coordenador aqui dessa campanha, né, para o Messias do CVV ou para o professor Gelson, estarem mandando por escrito no chat, que o pessoal vai estar mapeando essas perguntas e no final a gente responde e direciona as questões, ok? Pessoal, assim, a minha fala é sobre um elemento básico que nós temos observado, uma crescente na sociedade, principalmente de 2015 para cá, que é a pandemia do desespero. As pessoas perguntam muitas vezes, poxa, Jorge, qual que é a pior doença da nossa atualidade? Eu falo, o desespero. É depressão, ansiedade. Eu falo que por trás sempre o grande problema é que com depressão você vive 10, 12, 15 anos, você toma um remédio, faz terapia, você consegue levar. Né? Mas na hora que o desespero bate, aí o bicho pega. E, lamentavelmente, a gente está numa sociedade de transição de valores, né? Nós temos aí vários teóricos falando disso, os analistas de vida, de mercado, os pais de santos, pastores, todo mundo está falando, olha, o mundo está em transição. E na hora da transição, o que acontece? Nós temos aí uma briga arquetípica, né? Até aproveitando a fala do professor Gelson, entre o conservadorismo e o novo. Eu fico muito assustado quando as pessoas falam, eu sou conservador. Né? Eu falo, pelo amor de Deus, gente. No mundo em transição, como é que nós vamos conseguir ser conservadores? Se quase tudo nesse mundo que a gente vive vai mudar. A tecnologia está impondo transformações radicais na nossa forma de viver. Por exemplo, a gente fazia campanha presencial, ia para as escolas, a Messias é testemunha disso. Ano passado a gente fez 48 ações na época do Setembro Amarelo. Né? Ia para a universidade, ia para a escola, ia para a rua, ia fazer, né, carreata. Hoje em dia, o que nós estamos fazendo? Live. Sabe? Ou seja, né, a vida mudou, tem que mudar e a adaptação foi necessária.
né? No mundo em transição, as adaptações são inevitáveis. E o que a gente percebe? Tem muita gente hoje rígida na sociedade. Uma das maiores causas do suicídio hoje é o fanatismo. E nós temos hoje 56% da nossa população fanatizada. Seja na política, seja na religião, no desporto. A gente vê aí o pessoal se matando por causa de jogo de futebol, por causa de torcida. Para que isso? Por que tem tanta agressividade hoje na sociedade? Por que as pessoas estão tão fora de si? É presidente brigando, é jornalista brigando, é agente brigando, é a vizinha brigando, é o cachorro brigando. Para que tanta briga? Para que tanta desunião? Para que tanto ódio? E a alma, a nossa querida alma, eu vejo que ela está em colapso, ela está em desespero, ela está gritando. O suicídio é o grito de uma alma em desespero. Que ela não sabe mais em que ela se agarra, para que lado que ela olha, porque todos os nossos valores estão sendo dissolvidos. Tá? Eu, particularmente, acho que nós vamos chegar numa humanidade melhor após esse período. Mas tem muita coisa para a gente rever. Na nossa vida social, na política, na religião, no desporto, na nossa forma de lazer, na forma de interação social. E o que eu tenho visto hoje na prática clínica, com o terapeuta, diariamente, coordenando a Clínica Social Brasil, que hoje, para vocês terem uma ideia, agora no mês de agosto, nós fizemos uma faixa de 30 mil atendimentos, desde o início do ano, pretendemos chegar em 60 mil atendimentos. Nós estávamos em 280 colegas da psicologia e estagiários trabalhando, subimos agora para 317, São 34 supervisores, analistas do Brasil inteiro ajudando a gente nesse projeto. Inclusive, temos espaço para novos colaboradores, queremos pessoas de alma para poder ajudar, que nós estamos levando psicologia para pessoas muito carentes. A clínica social, o foco dela principalmente são pessoas que precisam e não têm condições. E o que eu vejo? Eu concordo com o Messias, muita solidão, muito abandono, muito vazio existencial, muita falta de Deus, de individuação, de coração. Sabe? Eu lido diariamente com pessoas que elas estão vivendo como zumbis. Ela não sabe mais se gosta de amarelo, de verde, se ela quer penta, tetra, bi, sabe? Ela não sabe mais o que ela gosta. As pessoas perderam a identidade. Nós vivemos numa sociedade onde identidade é uma coisa raríssima, sabe? Encontrar uma pessoa que fala, eu gosto de jazz, sabe? Fala, olha, eu gosto de John Coltrane. Cara, hoje em dia isso está raríssimo na sociedade. Que ela gosta do que está tocando na moda, ela tá, sabe? As pessoas estão despersonalizadas. E quando a gente sabe, inclusive teoricamente, que o ego está esfacelado, que a identidade está esfacelada, a alma começa a gritar, porque a individuação precisa acontecer. A vida sem sentido, ela passa a ser um colapso. A crise, a ruptura, de algo que precisava ser vivido. Aí, junto com isso, vem a dissolução de vínculos afetivos, segunda maior coisa que a gente escuta hoje em dia. E com o efeito pandemia, isso quadriplicou. Porque os casais que tinham uma aliança no dedo, de repente, agora tem que conviver 24 horas dentro do mesmo quarto. Então, aqueles casais que mais ou menos se suportavam, agora podem se odiar à vontade, E muito casal separando, muita gente, de repente, descobrindo tanto que é difícil cuidar de filho. Então, a gente está numa civilização que, de repente, a gente tenta terciarizar tudo, Educação de filho, nossa religião, você vai lá e paga o seu dízimo e está salvo, Você pode terciarizar, inclusive, até quem vai cuidar do seu marido, da sua namorada. Só que não. Nós temos que viver. A vida é para ser vivida. E esse é o problema, inclusive, que nós temos hoje no Brasil, quando você, de repente, depara com 12 milhões e meio de jovens, esse dado estatístico saiu no IBGE,
em novembro de 2018, inclusive nós usamos muito esse dado na campanha do ano passado, quando, de repente, o Brasil tem que olhar a geração do Enem, de pessoas que não conseguiram evoluir, não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, e que, lamentavelmente, isso é o que mostra para mim o principal dado do que aquilo que a gente precisa trabalhar para tentar prevenir, porque são pessoas que são suicidas em potencial. Elas não estão na vida. Elas estão vegetando, estão brincando de sou zumbi. Né? Viver para quê? Qual que é o sentido dessa vida? Né? Qual que é o sentido da minha existência? Eu estou aqui para quê? Nesse montante que a gente tem lidado, dando supervisão para colegas, orientando alunos, vivendo na nossa prática clínica, né, é o mais triste de se escutar, né, no nosso cotidiano, como terapeuta, é exatamente isso. Às vezes pessoas jovens, você fala, poxa, essa menina que era para estar com toda a flor da idade, beijando a boca, dançando, dando pirueta em cima do ônibus, sabe? Vivendo a vida, né? Fazendo travessura, ganhando fora, dando fora. Mas não, você vê aquela moça assim novinha, totalmente apática. Você faz o quê da vida, gracinha, sabe? Ah, assisto série no Netflix. Eu odeio a vida, odeio as pessoas. Aliás, esse é um problema que hoje eu confesso minha incompetência. É lidar com tanta gente com tanta raiva. É mulher com raiva de homem, é homem com raiva de mulher, é os dois com raiva do gay, é o gay com raiva da igreja. Gente, onde é que nós vamos com tanto ódio, com tanta raiva? O que nós estamos construindo hoje na nossa sociedade com tanta polarização, com tanta divisão, com tanta, sabe, pelo amor de Deus. Onde é que nós estamos indo? Aí a gente começa a ver que a gente não está indo a lugar nenhum. Nós estamos dissolvendo cada vez mais as pessoas e as coisas. Um excesso de crítica, um excesso de... Né, a gente está montando eventos aqui de coração, não sei o quê. Aí você vê a pessoa pergunta, não vai ter balinha? Não, fala, não tem balinha, infelizmente o evento é virtual. Então não vou fazer, não. Sabe? Desculpa a piada, gente, mas infelizmente vocês imaginam o que a gente escuta, porque as pessoas estão tão críticas com tudo. As pessoas se especializaram em criticar. Né? Nós estamos numa sociedade onde hoje, todos os dias, nós estamos apedrejando Maria Madalena. Né? E aí a fala do Messias é contundente, né? Porque as pessoas não conseguem mais escutar umas às outras. O que ela consegue fazer é gritar, o que ela consegue é se exibir, ela consegue fazer qualquer coisa, menos acolher quem está, às vezes, até do lado. Né? E casos que a gente lida, né, aqui na nossa clínica social, né, é muito triste, gente. Você recebeu uma mãe que o filho suicidou, fala, poxa, eu não tinha tempo de sentar com meu filho e conversar com ele na mesa. Meu filho estava sofrendo, eu não tive olhos para ver meu filho. Olhar um pai, olhar um irmão e falar, poxa, eu podia ter dado um abraço que ele me pediu aquele dia. Eu não dei. Eu estava tão ocupado com o meu videogame, com o meu noticiário, com o meu, sabe, com qualquer coisa, mas eu não tive oração para olhar quem estava do meu lado. E que estava sofrendo. E que estava pedindo colo, que estava pedindo ajuda. E é esse egoísmo contemporâneo, pós-moderno, que é uma das marcas registradas da nossa pós-modernidade, o cada um por si, eu preso somente a meu umbigo. Eu não posso ser codependente, eu não posso preocupar com os outros, que eu sou uma pessoa pós-moderna empoderada, né? Cometendo o crime da híbris, né? Hoje é muito Ícaro para pouco Dédalo, né? Aproveitando a fala do professor Gelson, né? A gente vive muito Ícaro para pouco Dédalo, né? E, lamentavelmente, nós nos tornamos a pior coisa que a humanidade poderia ter produzido. Uma geração de pessoas egoístas que não sabem mais dialogar, não sabem mais trocar afeto,
com a sexualidade, com a vida afetiva e familiar totalmente comprometidas, sem uma capacidade de olhar para o lado, ver o outro, perceber o outro, e ter o dom de acolher essa pessoa em sofrimento. E, lamentavelmente, né, a gente tem milhares hoje de profissionais formados na psicologia, na medicina, sabe, a gente forma tanta gente, mas quantos têm coração para escutar o outro, para acolher o outro, para auxiliar essa pessoa que está em sofrimento, em desespero? Quantas vezes a gente não está se negando diariamente para aquele amigo que te liga e você fala, não, vou responder semana que vem. E às vezes a pessoa está querendo só um oi. Sabe, a frieza, essa coisa seca que a gente vê no Estado brasileiro hoje, nos governos federal, estadual, municipal, é retrato da nossa frieza diária. É por isso que, lamentavelmente, hoje na nossa sociedade a gente tem essa enxurrada de casos de suicídio. E as pessoas ficam olhando uma para as outras, né? E eu fiquei muito, inclusive, né, mobilizado com a fala de um promotor de justiça que nos convidou para uma reunião ano passado, e questionando exatamente isso. O que está acontecendo? Porque os dados foram muito claros, principalmente no final de 2018, que fizeram com que a gente fizesse toda a mobilização dessa campanha, quando crianças de 6, 8, 10, 12 anos começaram a cometer em massa suicídio. Gente, crianças. Estarrecendo, que para mim um grande ponto de virada da nossa cultura não foi o adulto suicidar, porque o adulto sempre existiu. Foi quando isso desceu para as crianças, os jovens adolescentes, o jovem adulto de 19, 20, 21, 22 anos. Tá? Mostrando a ruptura da afetividade na nossa vida social e familiar. O tanto que as pessoas pararam de fazer aquela coisa básica, que é sentar na porta de casa e conversar com o vizinho. Expressar sua afetividade. Tem um tempo de expressão de afetividade. Tem um tempo de expressão na alma. Né? E eu bato muito nessa tecla. Cadê a nossa individuação? Podia citar aqui milhares de autores, falar de Zygmunt Bauman, falar de Michel Afezoli, falar do próprio Jung, né? Ficar falando aqui de teóricos, que todos eles falam disso. Né? Afezoli fala muito, né, no Tempo das Tribos, da crise da individuação, né? E é detalhe, Salvador descreveu isso aí já na década de 80, começo da década de 90, e está mais atual do que nunca. Nós vivemos essa crise da individuação porque as pessoas perderam o sentido da vida. Elas não sabem mais o que elas gostam. Eu falo muito para as pessoas que se Freud fosse vivo, ele tinha que reescrever a teoria do desejo. Porque hoje você não deseja mais nada na sociedade. O mercado deseja por você. As pessoas perderam a libido, elas perderam a capacidade de falar, eu gosto disso, não gosto disso. Né? E vai naquela coisa. Aí, para poder gostar e poder beijar na boca, poder transar, conhecer alguém, exercitar a sexualidade dela, ela tem que encher a cara. Tem que se drogar, ficar muito louca, porque senão não consegue. Para que isso, gente? A quantidade de pessoas que substituíram a vida pela tecnologia é uma coisa imensa. É muito legal a tecnologia, eu acho que a gente ainda estava muito atrasado para o uso dela, né? Bendita a pandemia que fez todo mundo começar a usar tecnologia, mas o problema todo não é só usar tecnologia ou não tecnologia, é a nossa humanidade. Né? E a gente já estava percebendo que os relacionamentos estavam frios, familiares estavam frios, né? Os afetivos estavam frios. A quantidade de casais reclamando de problema de afetividade é uma coisa gigantesca. Pessoas não conseguem sentar e se entender, bater um papo, dialogar. E aí? Por que esse mundo está assim? O que cada um de nós está fazendo para deixar isso pior um pouco?
né? Como é que nós estamos nos portando dentro das nossas casas, dentro dos nossos vínculos sociais, dentro dos nossos vínculos afetivos, gerando essa condição de sempre, né? Belicosidade, competição, apatia. Belicosidade, competição, apatia. Né? Raiva, sabe? Tem gente que acorda de manhã cedo, eu acho engraçado, né? Parece que ele sai na rua assim, ó. Hoje eu vou brigar com quem, né? Vou esmurrar quem, né? Ah, já sei, o jornalista da Globo, vamos lá, né? E sai para morder o pescoço do cara. Aí você fala, oh, bom dia, né? Bom dia para quê, né? Quer fazer uma conta? Você que está participando aqui, vou fazer um convite para vocês. Eu postei isso aqui nas minhas redes sociais semana passada. Eu sou um pouquinho polêmico, tá? Eu gosto de falar algumas coisas que eu gosto que as pessoas pensem e não reclamam também quando elas me xingam, tá? Eu acho divertido, né? Mas, quantas pessoas você elogiou essa semana e quantas você criticou essa semana? Entra na sua rede social e faz a conta. Aí vocês vão entender um pouco do que eu estou falando, de um movimento coletivo, que se você não tiver consciência, você embarca nele do pior jeito. Que é exatamente o movimento de sempre nivelar tudo por baixo. Né? E distanciando, né, o indivíduo do real sentido de viver. Nós estamos aqui para quê, gente? Qual que é a nossa missão de vida? Como é que as pessoas conseguem ter coragem? Eu fico muito impressionado no meu cotidiano de ver pessoas que ainda fazem questão de afirmar que a vida vazia delas, de sentido, é uma vida repleta de graça. Você fala, oi, cadê a vida? Cadê a vida? O nosso bem mais precioso é a vida. É a nossa capacidade de amor, é a nossa capacidade de auxílio ao próximo, de doação, de estender a mão, né? De ter identidade, de ter um gosto pessoal, de ter equilíbrio, de buscar consciência, de se trabalhar para tentar ser um ser humano melhor, enfrentando todos os problemas que você tem. Mas tem gente que está tão vazia que a única coisa que ela tem na vida dela é dinheiro, sabe? É que eu vou comprar isso, eu vou esperar a pandemia passar para poder ir para Los Angeles, porque eu gosto de frequentar cassino. Nada contra, se o teu prazer é jogar, vai fundo, mas vai com alma, vai com coração. Né? Vai inteiro. Vai inteiro. Eu, particularmente, hoje, eu sou uma pessoa faminta. Eu sou sedento de ver pessoas com alma. Esses dias eu reassisti aquele documentário da Cássia Eller. Amava a Cássia Eller, porque ela cantava com a alma. Você sentia cada porozinho dela botando, né, aparecendo quando ela estava lá, né, fazendo as doideiras dela no palco, né, que eu achava aquilo o máximo, adorava, né. Outro dia também assisti um documentário que eu recomendo, do Nelson Faria, o maior pianista brasileiro, talvez, quiçá, um dos maiores pianistas do mundo. E eu fiquei tão encantado com o documentário que eu já assisti ele 3 vezes. Porque é um tratado sobre a alma, sobre a essência. Além do cara tocar bestialmente, maravilhosamente bem, de uma humildade, de uma simplicidade, de uma profundidade, que aquilo lá, sabe, enfeitiça. Você fala, esse cara tem alma. E cada nota que ele está tocando do mesmo jeito, você vai sentindo lá no fundo do seu espírito, que ecoa. E por que a gente fala de alma, né, dentro da questão do suicídio? Porque as pessoas que estão buscando, a maior parte delas, elas perderam exatamente isso. A chama da vida, a chama vital. O Eros, que encanta. E nós, como terapeutas, né, o Messias colocou de um jeito legal, o professor Gelson também, com muita escuta, com muita paciência, sem julgamento, a gente tem que ajudar as pessoas a reencontrar a sua alma perdida.
Por isso que Jung, inclusive no volume 16 das Obras Completas, ele falava com propriedade que uma das coisas mais importantes de um processo terapêutico é o ato do terapeuta estar junto com o paciente. Não é a técnica. A técnica é secundária. É a tua capacidade de ir junto com o paciente, lá no fundo do inferno. Fala, estou com você. E eu estou aqui para comportar todo esse inferno junto com você, estou do seu lado, vamos. Tá? De cabeça, de alma, de espírito, de vida, de, sabe, uma coisa assim que vai lá no fundo, é doído, né? Tá? Mas eu estou com você. Você vai precisar de um tempo para elaborar tudo isso? A gente tem esse tempo. Eu estou com você. Essa é uma das palavras que a gente banalizou, né, com curtir, né? Nas redes sociais, eu curti, né? Curti, um joinha legal. O compartilhar, né? Desculpa, eu queria falar o compartilhar, né? Mas a gente está precisando exercitar de verdade esse compartilhar. O estar junto, o viver junto, né? o amar junto. Tá? Ter essa força, buscar dentro de nós essa chama que está apagada, acender essa chama dentro de nós, para que nós, cada um de nós possa ser um pouquinho desse instrumento de voltar a levar a luz para os outros. Acho que mais do que nunca na nossa sociedade, nós não estamos vivendo uma epidemia de casos de suicídio à toa. A gente vive porque antes dos casos de suicídio tem uma epidemia de casos de desespero. De pessoas que não sabem mais o que elas vão fazer com a vida delas. Pais de família desempregados, né, passando necessidade, ou mesmo a belicosidade da falta de sorriso, da falta de um bom dia. A falta de humanidade que a gente perdeu. Então, eu falo que para combater o suicídio, a gente tem que resgatar mais do que qualquer coisa a nossa humanidade, nosso amor, a nossa compaixão, o exercício da caridade diário, o que a gente mais precisa nos dias atuais. E não é a caridade simplesmente de pose, não, sabe? Caridade de Instagram, não. É a caridade real. Né? De olhar para aquele amigo seu que sumiu. Eu sempre falo isso, né? Eu não me preocupo com quem está quebrando as coisas, não. Tá? Eu me preocupo com aquele amigo seu que desapareceu, que tem 2 meses que você não sabe notícia dele. Eu me preocupo com aquela menina que está na escola, ela fica sentada no intervalo e não relaciona com ninguém. Eu me preocupo com a pessoa que está muito calada e que não consegue verbalizar o que ela está sentindo para os outros. Os calados, quem sofre calado, sofre 2 vezes mais. E as pessoas se calam porque não tem, dentro da própria casa, ninguém para escutar elas. E às vezes vai atrás de um profissional, esse profissional simplesmente bate uma receita e fala, volta aqui daqui a 1 mês. Ele não escutou essa pessoa. E mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que escutem, que troquem. E o Messias falou uma coisa muito bonita, o professor Gelson também falou, que eu quero reiterar, e que escutem com o coração. Por isso que, inclusive, dentro desse evento, a gente chamou o CVV para fazer essa fala de abertura, porque isso é muito importante. Mais do que nunca, nós precisamos de coração, de afeto, de alma. É por isso que, fazendo uma parte aqui, eu achei tão bonito o documentário sobre a vida do Jung, né? Uma questão do coração. Eu acho que esse é um dos pontos que, inclusive, diferencia a psicologia analítica de várias outras abordagens, né? Ela vem para trabalhar com afetividade. A gente quer trabalhar com afetividade, sem medo, né? Abertos, de coração para coração. Tá? Quero agradecer a presença de todos. Nós vamos abrir agora para questionamentos, para dúvidas, né? Pedir para o professor, né, Gelson abrir seu microfone, o Messias também, para a gente fazer um bate-papo nós 3, tá?
Quero agradecer a presença de todos, falar que na sexta-feira a gente vai sortear 2 livros da editora Vozes e também, né, dois cursos do Grupo dos Jungianos de Brasília, um curso sobre atendimento à distância e também um curso sobre o mundo dos sonhos, tá bom? E deixa eu ver com o pessoal que está ajudando a gente aqui se tem questões. Tem alguma questão? Deixa eu ver aqui. A Bruna Valente pergunta qual o nome do documentário do Jung. Você quer responder, professor Gelson? Tá falando da questão do coração, é esse, Jorge? Que tu, acho que é o coração que tu falaste, né? Sim. É que ele é bem interessante, né? É uma questão do coração. Tá? São várias entrevistas com analistas célebres, né? O pessoal que trabalhou com Jung, né? César Meir, né? Tem uma pancada de gente lá falando, né? Contando da vida deles, problemas que ele teve, as coisas todas. Eu achei interessantíssimo, né? Tem mais alguma questão? A Mariana Ottoni pergunta como voltar em contramão dessa realidade? A Mariana Ottoni, como voltar na contramão dessa realidade? Vou passar essa aqui para o professor Gelson. Professor. Sim, Jorge. Eu acho que isso que o Messias colocou, né, é fundamental, essa escuta, né, verdadeira, falar também essa escuta do coração, que é abrir mão de nós mesmos na hora de escutar, né, dos nossos preconceitos, das nossas crenças, para poder entender o que se passa por um indivíduo que está com ideação suicida. Porque cada cultura também, de vez em que o suicídio tem um aspecto cultural. Os países da América Latina têm tido um aumento maior de suicídio do que do resto do mundo. A questão econômica, a questão social importa. De ver a cultura americana, que é uma cultura de competição muito grande, e aí o suicídio está ligado ao fracasso. No Japão, tem a questão da honra. Então, de uma maneira, por trás dessa ideação suicida, tem uma fantasia, né? E uma identificação muito grande a um elemento da qual a pessoa está vinculada. Então, muitas vezes a gente faz crenças equivocadas, né, da realidade. E quando a gente perde o referencial dessas crenças, a gente não vê mais sentido nenhum. Então, de alguma maneira, acho que o convite nosso aqui, não só para todos que trabalham como profissional de saúde, mas enquanto comunidade, enquanto relação, é essa ideia de poder realmente perceber o outro, verdadeiramente. Porque, como o Messias e o Jorge já falavam, né, a gente está nosso ego toma muito lugar, a nossa necessidade toma lugar, a gente não escuta, a gente não enxerga o outro, e aí realmente há um grande desencontro no mundo de hoje. Então, acho que poder ir no processo de contramão do que está aí é poder buscar de novo esse encontro, essa conexão que a gente perdeu conosco, com a vida, com o outro e assim por diante. Messias, quer falar um pouquinho? O que eu queria falar em relação ao suicídio é que, às vezes, a gente esquece de falar sobre o que a gente chama dos sobreviventes dos suicídios, né? Que são aquelas pessoas que ficam, né? São pais, amigos, esposas, filhos, parentes, porque essas pessoas, por o tema ser um tema tabu, elas se sentem, muitas das vezes, uma série de sentimentos ruins, né? Como culpado, acha que poderia ter feito algo, e a gente poder também acolher essas pessoas, né? Respeitar, sem julgá-las, né? Porque o que a gente vê é o contrário disso. Então a gente esquece, às vezes, de comentar sobre esses sobreviventes, né? Que precisa também desse acolhimento que a gente tanto está falando aqui. Mais alguma questão? A Alessandra Rocha, ela gostaria de saber
Onde buscar dados estatísticos sobre suicídio, causas, estudos? Bom, a Alessandra Rocha está perguntando sobre dados estatísticos sobre o suicídio. Onde procurar esses dados, né? O CVV tem feito regularmente algumas estatísticas, não tem, professor Messias? Olha, as estatísticas, o CVV, na verdade, a gente não faz, né? A gente tem os dados da OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, mas o CVV não tem estatística de nada, né? Em relação a ligações, a gente vivencia isso todos os dias, né? Mas a gente não tem dados. Os dados que a gente trabalha é da OMS, aquele de a cada 3 segundos uma tentativa de suicídio, né? A cada 35 segundos um suicídio pelo mundo, né? Esses dados a gente tem. Uhum. Quantas ligações por dia o CVV está recebendo, Messias? Hoje, em torno de 8 a 10 mil ligações por dia. Às 24 horas. Isso. 24 horas, né? Quantos voluntários tem hoje no Brasil, mais ou menos? 4 mil voluntários. Um pouco mais, que entra e sai, né? Precisando do dobro, tá? De voluntários. Estamos precisando. Sim. Vocês fazem regularmente treinamentos de voluntários, né? Nesse momento, né, dessa pandemia, desse isolamento, a gente está fazendo um treinamento do EAD, né, do curso à distância, e a gente precisa muito de voluntário, porque esse número de ligações que a gente atende, tem uma perca aí que não temos voluntários para atender todos, né? Uhum. Bom, só por esse dado, né, Alessandra, você vê um número de pessoas hoje no Brasil precisando de ajuda. 8 mil ligações por dia é muita ligação, né? Tem dia que a gente chega a 15 mil. 15 mil ligações? Sim. Os dados, né? A gente tem os dados da Organização Mundial de Saúde. Há 2 anos atrás, o Brasil começou a compilar alguns dados, né? O Ministério da Saúde soltou isso, principalmente ano passado, né? Tiveram várias questões. O problema todo é que a gente não tem no Brasil uma estatística fidedigna, cara, porque você, né, muitas famílias, a gente está vendo isso agora com o fenômeno da Covid, Alessandra, ocultam os dados. Aqui em Goiás a gente viu muito isso, né, agora durante a pandemia, tinha famílias mais ricas, que o pai morria de Covid, a mãe morria de Covid, e a família mandava, se vocês divulgarem, a gente processa o hospital. Então, o problema todo é que quando a gente vai falar de estatística de suicídio, muito embora o Ministério da Saúde fale da exigência de notificação, né, é subnotificado. Que nem foi a dengue, que nem, né, existe uma prática na área de saúde brasileira de subnotificar os dados. Então, a gente não tem esses dados estatísticos exatos, né? A gente sabe mais ou menos por estimativa, mas a realidade é que, infelizmente, a gente não tem esses dados, né? O senhor quer falar alguma coisa, professor Gelson? Eu acho que essas questões todas que a gente trouxe hoje, né, ele toca fundamentalmente em como acolher e o caminho de comunicação em relação ao outro, né? Eu acho que esse é o aspecto mais delicado em relação ao suicida. E por isso que eu trazia essa ideia de que porque quando a gente traz a fala para nós, né, a gente fala, é uma fala do ego, né? Eu posso, eu consigo. Então, quando eu falei dessa fala de esperança, é uma fala que a gente está ligado a uma fantasia de superação, uma fantasia de que eu sou um sucesso, eu venci a dificuldade. E isso desqualifica o outro. Não é que a gente tem que perder a esperança, né? A esperança tem que estar dentro de nós. Mas a gente não pode estar identificado com um padrão egóico, onde se vê como uma referência para o outro, né? Eu passei por isso, nem por isso mesmo me matei, né? Então, quando tu fala isso, tu não está nem reconhecendo a dor do outro, tu não está acolhendo, e tu está colocando você como um exemplo de sucesso e reforçando a imagem de fracasso da outra pessoa. Então, se a gente quiser realmente ajudar uma pessoa que está com risco de suicida, a gente tem que se colocar no lugar dele. Isso que o Messias falou, né? Ou seja, eu também sofro, eu também tenho dor, e nesse momento eu estou aqui para escutar a tua dor
e poder estar aberto para compartilhar essa dor comigo. Agora, se eu vim com um discurso muito rápido de querer salvar a pessoa, querer, na minha ansiedade, encontrar caminhos de resolução, muitas vezes eu atropelo a pessoa e, em vez de ajudar, eu estou me distanciando dela e reforçando esse sentimento de desamparo, solidão que o suicida muitas vezes sente. Uhum. Queria provocar vocês dois com uma questão de uma observação que a gente vem fazendo, né? Principalmente as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, a gente tem observado muito o não brincar, o não viver, né? Uma imersão, um vício tecnológico muito grande, né? De repente a gente vê lá crianças de 7, 8 anos de idade que não sabe o que é jogar bola. Não sabe mais o que é correr num parque, né? Não pode, porque é habitante de apartamento, né? Tem que ficar lá, né? E a família ainda inventou uma tal de Ritalina para sossegar menino, que dá o videogame e dá Ritalina junto, né? Porque parece que o pacote vem fechado, né? Sabe? Como é que essa questão da perda da infância, né? Porque a gente vê vários casos de crianças e adolescentes tentando suicídio, e no pano de fundo você vê um distanciamento da infância, um apagar, né? Como é que vocês percebem isso aí, na vivência de vocês, Messias, professor Gelson? Professor? Eu vou naquele mesmo foco, né? Apesar da gente ter um trabalho 100% sigiloso, o foco que eu percebo como voluntário é que realmente falta o que a gente está falando. Falta afeto, falta atenção, falta carinho, né? Às vezes o jovem sente tudo isso, às vezes, em algumas situações, é difícil até de falar isso aqui, porque a gente acaba fazendo um certo julgamento, não é o nosso papel. Mas, às vezes, através de presentes, dinheiro, um iPhone, aquela pessoa responsável acha que está fazendo bem, só que atrás daquele presente existe um isolamento daquela criança, existe uma dor por falta de uma atenção dos pais, uma atenção daquela pessoa responsável, e aquele jovem vai se isolando, e aqueles bens materiais não sana, não acaba aquela dor. E aí começa a mutilação, começa aquele vazio, né? Aquela dor dentro. Isso são, assim, o meu ponto de vista, né? Que a gente percebe. Então, eu continuo nessa visão de que precisa de afeto, precisa de respeito, de atenção, de carinho e de nivelamento. A vida que a gente está corrida, às vezes, tem pessoas que não têm tempo, mas separa um tempo, não é só para jovens, para todo mundo, né? Você pega uma pessoa hoje, você tem lá 3.000 seguidores na internet, no Facebook, no Instagram, mas no fundo ela está sozinha, ela não tem ninguém, e a dor é muito grande, né? Indiferente dos jovens, hoje um jovem de 10 anos ele é especialista nas redes sociais, mas o vazio dentro dele é algo muito profundo. Eu continuo com essa meta de que a gente precisa mesmo de acolher o outro, não importa quem ele seja que tenha do seu lado, um filho, um pai, um vizinho, um sobrinho, não importa. Acolha com o coração, né? Acolha com amor, sabe? Separa um tempo todos os dias ou toda semana, mas olha aquela pessoa por dentro, né? Coloca assim ao lado dela. É isso que no meu ponto de vista, é o essencial para a vida de todos nós. Professor Gelson? A gente tem dois extremos, assim, em termos de dinâmica familiar. A gente tem as famílias disfuncionais, né, que são muito caóticas, desorganizadas em todo sentido, e que não há espaço, então, para o vínculo afetivo poder se organizar, tem muito conflito, tem muita perda de referenciais. Então, são famílias que realmente são marcadas por um espaço caótico, de desorganização emocional, de violência. E, de outro lado, a gente tem as famílias superfuncionais. Funciona demais, né? Tudo é muito regrado, a criança vai na escola, da escala vai para o inglês vai para o judô, tudo tem que funcionar bem, desempenho, resultado, eficácia, né? Então, muito esse modelo
nosso ocidental, né? Muito voltado para o sucesso, para a realização, para o desempenho. E isso realmente, tanto nas famílias disfuncionais como funcionais, a questão do vínculo fica comprometida, né? Fica desassistido de certa maneira. E o vínculo é fundamental. Até porque há uma certa ilusão que as crianças têm consciência, porque tem muita informação, mas informação não quer dizer consciência. Os jovens, a criança tem muito acesso à informação, mas elaborar, processar, internalizar isso precisa de um trabalho de reflexão, de afeto, de espelhamento da criança, e isso está faltando no nosso mundo. Então, como o Mises falou, isso dá uma sensação de desamparo, de solidão, de incompreensão. A criança às vezes não tem nem a dimensão, o que acontece com ela. Ela vai se insulando, ela vai compensando isso nos estímulos maiores da tecnologia, de processos outros, e vai perdendo, como eu falei antes, essa conexão direta com a vida, consigo mesmo, em função dessa falta de base, principalmente familiar, né? O Bauman, que o Jorge falou da importância da família como o único elemento que possa contrapor essa sociedade líquida, né, que vai perdendo as referências, que vai entrando num processo de diluição e que acaba realmente oferecendo daí um campo muito problemático do ponto de vista da construção da sua identidade e das relações humanas, né? E outra questão importante também que eu acho que é fundamental e que hoje em dia é difícil é como trabalhar os conflitos, né? Educar a criança e o jovem para o manejo de situações conflitivas. A gente não sabe lidar com conflito. Então, isso é uma questão também fundamental nesse momento, que é o trabalho de manejo e apoio no trabalho com conflito, seja interno, seja das relações. Deixa eu... o pessoal está mandando perguntas e tem duas questões. A pessoa perguntou sobre o desespero, se o pânico podia ter a ver com o desespero, né? E é interessante, as pessoas ficaram com o tema do silêncio, né? Como é que a gente ajuda uma pessoa que está em silêncio, né? O que o silêncio quer dizer? E eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Porque muitas vezes o calado, né, é a pessoa que ela não extravasa, né? O quieto, que fica no quarto final de semana inteiro assistindo série, né? O que não gosta de visita, né? São questionamentos aí que as pessoas estão fazendo, né? Eu queria só trazer que pânico é diferente de desespero. Pânico é uma crise de ansiedade, né? Isso tem um sintoma de um transtorno, né? Onde a pessoa está numa ansiedade muito exagerada, muito grande, ela tem uma sensação de perda de referência, seja de que vai morrer, ou que vai enlouquecer, taquicardia, uma série de sintomas que reflete uma ansiedade extrema. Então, é a síndrome do pânico, uma síndrome porque são vários sintomas. O desespero, muitas vezes, ele pode não vir com ansiedade ali presente, né? Ele pode vir com uma perda de esperança, de sentido na vida. Ele pode ser um desespero que não é vivido, expressado por angústias ou por ansiedade. Então, são coisas que podem estar juntas ou não. A angústia pode estar lá, mas pode estar dissociado, fazer uma dissociação em relação à emoção dele, como uma forma, uma tentativa de poder suportar aquela dor. Isso já é em si um desespero, né? Então, o desespero tem vários mecanismos aí, né? Mas não são coisas diferentes, né? Não sei se o Messias quer colocar alguma coisa, Jorge, em relação a isso. Sobre o silêncio, eu falo muito. Gente, não existe silêncio, né?
Porque por dentro a pessoa, às vezes, a cabeça dela está a 10 milhões por hora, né? Às vezes ela não está sabendo como manifestar isso, né? Então, muitas vezes, o trabalho de você estar junto com o paciente, seja no consultório, seja às vezes trabalhando, né, como voluntário, muitas vezes o fato de, vocês falam muito isso, né? Eu estou com você. Né? Na hora que você quiser falar, eu estou por aqui, né? Aí, esse é um trabalho terapêutico que várias vezes a gente vê, né, por exemplo, na nossa clínica social, o pessoal falando disso, né? Eu estou com um paciente que não fala, como é que eu faço? Né? Aí você pode usar técnicas expressivas, tem algumas técnicas que você pode usar para auxiliar essa pessoa até se soltar, poder verbalizar, mas muitas vezes o importante é estar junto, sabe? Eu acho que isso vai muito de terapeuta para terapeuta, vai muito de pessoa para pessoa, né? Às vezes a pessoa está precisando que você fique perto dela só para ela elaborar uma ideia. Né? A doutora Anísia da Silveira tinha muito disso, né, no ateliê dela com os pacientes. Né? Às vezes a pessoa perguntava, doutora, o que eu tenho que fazer com o paciente? Fala, nada. Fica lá e olha, observa. Eu não sei, em relação à pergunta, Jorge, se fala do silêncio da pessoa com ideação suicida ou silêncio da pessoa que convive com alguém que pensa em suicidar, né? Porque são coisas diferentes daí, né? Sim. Porque realmente, como tu falou, a gente fala de várias maneiras, né? O suicida, como eu relatei antes, ele dá sinais, né? Ele está falando pelo comportamento, sobre a atitude dele. Então, ele está falando de várias maneiras, mesmo que ele esteja em silêncio do ponto de vista de não trazer a dor dele, ou não querer relatar na fala o que se passa dentro dele, o comportamento dele está falando. Então, realmente, a gente poder abrir espaço para dialogar, para reconhecer que ele está diferente, né? Que está mostrando sinais que estão preocupando você, e tu poder realmente deixar claro que tu percebe isso, que tu está aberto para poder estabelecer algum tipo de diálogo, de acolhimento, isso é fundamental, né? Agora, o silêncio do nosso, né? Se é um silêncio que acolhe, que está presente, ele pode ser positivo. Agora, se é um silêncio que fala da nossa impotência, do nosso medo ou da nossa indiferença em relação ao outro, daí ela é um elemento complicador na dinâmica do suicida. E é importante também frisar, né, professor, que tem um movimento que na técnica da intervenção em crise, tem hora que você tem que puxar para fora mesmo o paciente, né, questionar Sim. o paciente, né, você está com ideação suicida, você está... por quê, né? E, inclusive, além de puxar, né, isso do paciente, depois você conhecer um manejo técnico de lidar com isso, né? Quanto tempo faz que você está pensando nisso? Que jeito que você está pensando? Né? Você já fez planos, não fez planos, né? Dentro da psiquiatria a gente vê muito esse manuseio, né, desse conteúdo, inclusive, né? Por quem trabalha na psicologia, por quem trabalha na análise, por quem trabalha na psiquiatria, principalmente no manuseio da intervenção em crise, né? Até para poder saber lidar direito, se é uma ideação, né, se já tem evitativa, né, para poder mapear exatamente que grau que está isso junto do paciente, né? Tá? Pessoal, nós estamos entrando nos nossos 10 minutos finais, né? A gente vai conseguir responder mais uma questão, né? Antes da gente partir para o desfecho desse dia, né? Aquela última questão qualquer que você tinha feito, só um minutinho, por gentileza. Ou seja, tem uma pergunta aqui que, pelo que eu entendi, quando uma pessoa relata que odeia tudo e todos, né, como a gente pode ajudar alguém, né, que diz que vai cometer suicídio com esse tipo de discurso? Né? Começar pelo Messias, depois o professor Gelson. Essa fala, a gente, quase todos os plantões, a gente tem ela, né? A gente tem as ferramentas que a gente usa, né? E uma delas é quase a mesma, dar oportunidade para que aquela pessoa comece a falar, né?
e dentro desse dar oportunidade, naquele momento que ele está em desespero, que ele está praticamente chegou quase, geralmente a gente recebe muita ligação nos minutos finais, né? E dá oportunidade para aquela pessoa abrir aquela mala, aquela caixa que está dentro dele explodindo de tantas decepções, tristezas, e aquela coisa que está uma bomba dentro dele. Quando a gente dá essa oportunidade, até o importante nesse momento, até o tom de voz, quando você vai atender uma ligação, é fundamental. A maneira de você falar, o tom de voz com aquela, passando para aquele outro, para a pessoa que nos liga, né, a gente chama de OP, passando aquele acolhimento na sua voz, é fundamental. E aí, nesse momento, essa pessoa começa a jogar para fora tudo aquilo que está dentro dele. E aí a gente vai usando as nossas ferramentas e o processo vai seguindo. Em muitas situações, essas ligações geralmente duram aí muito tempo, né? Às vezes 1 hora, 2 horas, eu já peguei ligação de 4 horas e meia. Então, depende muito, mas assim, dar essa oportunidade com empatia, com acolhimento, com respeito, principalmente, né? Com atenção e nivelando. Naquele momento a gente, olha, aquilo que eu sempre repito, olha, eu estou aqui no mesmo nível que você, eu não sou nem melhor nem pior, eu estou aqui do seu lado. Isso é importantíssimo. Professor Gelson? Eu acho que a questão mais importante, né, Jorge, tu já falaste que tem várias formas de intervenção, né? Tu pode realmente ajudar a pessoa a trazer para fora tudo o que ele está sentindo e provocar uma catarse para poder entender o que se passa e confrontar ele no sentido de poder clarear até onde vai ideação suicida, o que está em jogo ali. Mas ou às vezes o respeito, né, o momento certo para abordar. Então é uma questão delicada, mas o que está em jogo aí é tu poder suportar o outro, né? A possibilidade de poder realmente aceitar e suportar e até receber muitas vezes a agressão do outro, um investimento contra você, porque a pessoa talvez está com muitas questões mal resolvidas e vai transferir para ti um pouquinho dessa raiva, né? Então, eu acho importante realmente essa disponibilidade de tu suportar o outro para depois ver qual é a melhor abordagem para intervir no momento de diálogo, no momento de acolhimento, seja de maneira mais cuidadosa e suave, seja num processo de embate mais provocativo, né? Mas, acima de tudo, tu tem que estar ali presente e inteiro na hora. Muito bom, né? A nossa última pergunta da noite, né, vai para o Messias, do CVV, né? Vou pedir para o senhor ser um pouquinho breve, porque a gente tem apenas 10 minutos, né? As pessoas estão perguntando como ser voluntários do CVV, Messias. Assim, através do site, né, www.cvv.org.br, lá tem todas as informações que precisa para ser voluntário. A gente ministra um curso inicial, né, e a pessoa tem que ter disponibilidade para fazer um plantão toda semana de 4 horas e meia. Hoje o nosso curso está, devido ao momento, online, né, EAD. Muito bom, né? Quero agradecer imensamente, em nome do Instituto Olhos da Almação, Grupo dos Jungianos de Brasília, né, a todos vocês que estão participando, professor Gelson Luiz, muito obrigado, professor, de coração, né, Obrigado a você, Jorge. Por todo esse trabalho magnífico, né, Messias do CVV também que está com a gente, né, muito obrigado, Messias, por esse apoio, suporte, parceria aí, já estamos indo para 3 anos, né, Messias? Trabalhando eventos, né? Tá? Agradecer a todos vocês, lembrando que amanhã a gente vai ter continuidade, vamos ter uma discussão sobre mitologia e suicídio, quinta-feira a gente vai falar de desamparo e suicídio, sexta-feira temos também as questões da sociedade de suicídio, várias mesas aí que vão acontecer ao longo dessa semana,
Durante todo o mês nós vamos fazer várias lives falando da temática do suicídio, inclusive uma delas vai ser com a Carolina, né, que é a protagonista do filme Pra Quem Chorar, que está indo agora para o Festival de Gramado, um filme que a gente fizemos a consultoria desse filme, né, junto com o Fernando do CVV, né, a cineasta Cibele Amaral estava preocupada que o filme não virasse gatilho para novos casos, já que o filme trata a temática do suicídio também, é um filme muito bom. E, professor, todos os nossos alunos, obrigatório assistir, que é o filme, viu? Ele discute muito a relação terapêutica, discute muito a necessidade de fazer supervisão e afins também, né? Então, gente, quero agradecer a tua participação de todos e amanhã a gente continua. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos também. Um abraço a todos. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.